Irmãos, nós hoje vamos então, a gente deu uma paradinha, agora vamos voltar para o nosso estudo em 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. O texto diz: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, como a gente tem falado já há algum tempo, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, de Roma, aos cristãos que viviam então lá na Ásia Menor, na década de 60, porque eles estavam passando por uma série de provações e perseguições em razão do fato deles terem se tornado cristãos. Então, eles passavam por aquelas perseguições. Muitos deles estavam desanimados, estavam se afastando, estavam voltando a ter uma vida igual à do mundo, e por isso essa carta tem dentro dela também uma série de exortações, que a gente está vendo aqui, algumas delas, mas também para animar corações que estavam cansados, que estavam machucados, que estavam com muita dor, com sofrimento em razão dessa perseguição, e por isso essa carta, além de ser uma carta de exortação, é uma carta de consolo também. Eles deveriam saber e lembrar que em Cristo Jesus eles haviam conquistado uma coroa imarcessível que estava guardada para eles, uma herança que estava guardada para eles e que, olhando para isso, eles poderiam descansar. Eles poderiam se lembrar e descansar e confiar e prosseguir caminhando enquanto eles estivessem nessa jornada por aqui. Então, dando prosseguimento na carta, conforme nós estávamos estudando, lá no capítulo 2, nos versos 11 e 12, sabendo e reconhecendo essa verdade, que em Cristo nós todos fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sabendo disso, dessa verdade imutável, baseada no próprio Senhor, nós que somos filhos deles, que somos essas pessoas, naturalmente vamos ter um padrão de vida, um padrão ético diferente. Uma pessoa que creu no Evangelho, uma pessoa que foi feita nova criatura em Cristo Jesus, que foi inserida nesse corpo, naturalmente, por conta daquilo que Cristo fez por ela, vai mudar de procedimento. A sua vida muda. A forma dela lidar com a vida em seus mais diferentes aspectos, em todos os lugares onde Deus colocou você para estar, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, onde quer que você esteja, Cristo vai se manifestar ali. E isso vai dizer o quê? A sua vida muda. Você vai se colocar ou se portar ali de uma maneira diferente. Então, nos versos 11 e 12 do capítulo 2, nós somos exortados a nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, já que nós somos peregrinos. E como que isso ia acontecer se nós vivêssemos uma vida cada vez mais santa de acordo com a vontade do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E de que forma isso se manifesta de uma maneira muito clara, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos enquanto estamos andando aqui nessa terra, sendo submissos. Sendo submissos primeiramente ao Senhor, mas também submissos a todas aquelas autoridades que o Senhor coloca na nossa vida, todas elas. E isso é uma luta para um coração rebelde. O rebelde detesta a submissão. Mas o Senhor nos ensina a que ser submisso faz parte do nosso chamado. Porque todos nós estamos, primeiramente, debaixo da submissão do nosso Senhor. E de que forma, então, que essa submissão ao Senhor, a quem não vemos, se dá? Porque nós não vemos o Senhor, mas nós nos submetemos a Ele.
Quando você se submete às autoridades que ele coloca na sua vida, essa você vê. Então, se você diz que se submete ao Senhor, a quem você não vê, mas você não se submete às autoridades que ele coloca aqui na sua vida, aquelas que você vê, isso quer dizer uma coisa, você não se submete a Deus de forma nenhuma. Então, a gente precisa olhar para isso, entender e compreender isso. E o capítulo 2, ele prossegue falando da submissão ao Estado, que a gente já falou, e agora ele vai falar da submissão dos servos aos seus senhores. Dos servos aos seus senhores. Até coloquei esse ponto. Submissão ao Senhor e aos senhores. E para nós entendermos aqui, antes da gente iniciar, nós precisamos entender, o Noite falou um pouquinho antes sobre isso, mas a gente precisa lembrar e compreender isso. Quando a gente vai ler a Bíblia, nós precisamos, na medida do possível, quanto mais a gente puder, entender o contexto no qual ela foi escrita, saber que ela é um texto, que a palavra de Deus ela é universal, ou seja, ela serve para nós hoje tanto quanto valia para aquela época, mas quanto mais a gente conseguir entender a forma, o porquê que ela foi escrita e o contexto que aquelas pessoas, quando receberam esse texto aqui, eles viviam, melhor para nós, mais a gente vai conseguir entendê-la. E quando a gente fala dessa palavra, servos em relação aos seus senhores, nós estamos falando de uma sociedade, século I, ali no Império Romano, em que o método, o modo, a forma de trabalho mais comum e utilizada era a escravidão. Eles viviam num contexto de um regime escravocrata. Então, você tem que ter em mente que essas pessoas que receberam essa carta, em sua grande maioria, eram escravos. Escravos, eles não eram empregados, como a gente consegue ver hoje, né? Pessoas que podem escolher se quer mudar de emprego ou não. Eles eram escravos, que via de regra nasciam escravos, muitos deles, e que sabiam e não tinham nenhuma possibilidade, ou mínima, existia possibilidade, mas era muito pouca. Eles sabiam que eles iam morrer escravos. E que se tivessem filhos, os seus filhos seriam escravos, e isso continuaria indefinidamente. Se a gente for parar para pensar, a ideia de uma sociedade, de uma civilização sem escravidão, é extremamente recente na história humana. Desde que o mundo é mundo, desde quando existem seres humanos na face da Terra, há milhares de anos, a gente vai entender uma sociedade entendendo a escravidão como algo absolutamente errado e acabando com a escravidão, a coisa de 2 ou 3 séculos. É muito pouco tempo. Um mundo sem escravidão é um mundo muito recente, ele é muito moderno, a humanidade como um todo, a maior parte da sua vida aqui nessa terra, né, colocando dessa forma, o ser humano ele foi acostumado com a escravidão. Isso mostra o quê? Deus se agrada disso? Isso mostra o coração do homem, como funciona. O ser humano, ele é dominador por natureza, destruidor por natureza, deseja fazer a sua vontade, custe o que custar, e se necessário for, ele vai usar outros seres humanos para conseguir fazer aquilo que ele quer. Por isso que, quando o homem é lançado a si mesmo, esse tipo de coisa, como escravidão, sofrimento, vai acontecer. Hoje não acontece mais? A gente sabe que existem casos isolados de escravidão em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, volta e meia a gente acaba descobrindo isso. Mas a gente entende que esse coração pecaminoso e dominador do ser humano continua. Quantos patrões que não são assim? Que exige até a última gota de sangue da pessoa que está debaixo da submissão dele, se for possível, para conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro para poder ficar um dia mais viajando nas suas férias. Então isso faz parte do coração do ser humano. E a única coisa que pode tratar o coração do ser humano é Cristo Jesus, graças a Deus por isso. Mas é importante que nós entendamos que no contexto em que essa carta foi escrita, aqueles irmãos que a receberam, na sua grande maioria, eram escravos. A escravidão naquela época era muito diferente daquela escravidão que a gente está acostumada hoje em dia pelos nossos livros de história, que está mais ligada à escravidão brasileira do século XIX, por exemplo, século XVI, XVII, XVIII, XIX, que era uma escravidão muito baseada, a nossa aqui, que a gente está acostumado, muito mais baseada numa questão de raça, né, de povos, principalmente povos africanos e índios aqui, que foram escravizados. Naquela época, a dominação e a escravidão ela se dava muito mais por vitórias militares. Então, quando no povo antigo, né, na sociedade antiga, uma nação saía em guerra contra a outra,
Um dos motivos pelos quais eles faziam isso era exatamente para conseguir o quê? Mais escravos. Despojos de guerra, dinheiro, dominação, mas muito a necessidade de escravos. Eles precisavam de escravos. Então eles iam, dominavam aquele país, matavam muitas pessoas e o restante eles levavam para ser cativos, para serem escravos do povo dominante. A gente percebeu, Israel foi escravo por muito tempo, né? Apesar deles terem mudado porque quiseram para o Egito, mas enquanto estava ali, muda o governante, o faraó ali não gosta mais deles e chama-os para ser escravos. Mas eles foram depois escravos na Babilônia também. E quando Roma era o grande império, o império dominante, e saiu dominando nação por nação, o que eles faziam? Chegavam, destruíam, matavam muitas pessoas e o restante eles levavam para Roma para serem escravos. Então, quem eram os escravos naquele contexto? Povos que haviam perdido as suas guerras. E naquele contexto também existiam vários tipos de escravos. A escravidão não era só, como a gente pensa, escravos que trabalhavam, por exemplo, no contexto agrário, no campo, como a gente está acostumado. Esses escravos, eles faziam de tudo. Então a gente tem vários relatos históricos mostrando que, naquele contexto, médicos, professores, tinham filósofos que eram escravos, tutores, amanuenses, que eram as pessoas que escreviam as cartas, e também as pessoas que faziam o trabalho braçal, todos eles podiam ser escravos. Basicamente era isso, muitas pessoas podiam ser escravos. Para vocês terem uma noção, nesse período aqui, na Península Itálica, ou seja, na região onde hoje é a Itália, calcula-se que entre 35% e 40% da população era escrava. Pensa, Londrina tem 600 mil habitantes. 40% da população, a quantidade, 240 mil escravos. É muita gente sendo escravo. E quando a gente olha para a igreja, o que a gente pode pensar? Século I. A maior parte dos irmãos que eram membros da igreja naquele contexto eram pessoas ricas ou pobres? Pobres. Eram pessoas chamadas de sábias segundo o mundo ou aquelas fracas do mundo? Eram as fracas do mundo, eram pobres. Então, se naquele contexto da Península Itálica, 35% a 40% da população era escrava, eu não tenho dúvidas, eu não tenho essa conta, mas que dentro da igreja, essa proporção era muito maior. É bem possível que a maior parte dos irmãos da igreja, proporcionalmente, fossem efetivamente escravos mesmo. E quando eles passavam essas situações de perseguição, dor, luta, imagina, o escravo ele já sofria sendo da mesma religião do seu patrão, do seu senhor. Eles todos pagãos, ele já sofria. Imagina ele mudando e rejeitando o paganismo do seu patrão. Ele estava se colocando numa situação de risco de vida. Era a mesma coisa, a gente já falou sobre isso, das mulheres. Uma mulher que cresce no evangelho, ela estava se colocando numa situação de risco de vida, que o marido poderia a qualquer momento expulsá-la, matá-la. Então essa era a situação desses nossos irmãos. Era uma situação em que você olhava e o que fazer? É bem possível que muitos deles, especialmente aqui da Ásia Menor, quando manifestaram a sua crença no Senhor Jesus Cristo, eles passaram a ser muito mais perseguidos, esbofeteados, machucados, ofendidos, do que normalmente eles já seriam. E Pedro, ele escreve essa carta inspirada pelo Espírito Santo para tratar com esses irmãos. Porque no contexto deles, aí você pode pensar com a cabeça de hoje, por que eles não vão embora? Porque não pode. Hoje você pode sair da sua empresa, você pode pedir as contas, mas naquela época, naquele contexto, não. Você não podia, sob pena de ser morto, inclusive. Então você tinha que simplesmente adequar a sua situação àquilo. Mas por que não esperar pelo fim da escravidão? Eles teriam que ter esperado aí pelo menos 1800 anos, foi quando a escravidão começa a acabar. E em relação a isso, até a gente ainda está nessa parte introdutória para vocês entenderem o contexto em que isso aqui foi escrito. Em relação a essa questão toda, a gente precisa entender mas por que Deus estava no controle soberano, está no controle soberano de tudo? E Deus, no controle soberano dele, em algum momento, ele colocou e levantou homens para que fossem efetivamente contrários a essa questão da escravidão. E hoje, por exemplo, se a gente vive num mundo sem escravidão, isso tem a ver com a influência cristã no mundo. Se vocês forem olhar, por exemplo, o século XVII e XVIII, e eu até recomendo para os irmãos, né, tem tanto filme ruim, mas um bom filme, um filme que chama Jornada pela Graça ou para a Graça, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não é um filme cristão. Em inglês o nome é Amazing Grace.
aquele hino famoso que a gente conhece. Esse filme ele conta a história de um cristão, de um homem de Deus, que não era um pastor, mas era um deputado inglês, William Wilberforce era o nome dele, e que ele era pastoreado por John Newton, que foi o irmão que fez o hino Amazing Grace, que era ele mesmo um traficante de escravos que creu no Evangelho. E quando ele creu no Evangelho, ele começou a pregar contra a escravidão, influenciou esse irmão, William Wilberforce, que foi um deputado inglês, que começou a brigar na Assembleia lá da Inglaterra, no século XVIII, e isso chama-se mandato cultural, é o homem, o cristão, sendo sal e luz do mundo, e eles fizeram tanto estardalhaço, e lutaram tanto, que com o passar do tempo, a Inglaterra conseguiu revogar todas as legislações que ela tinha a favor da escravidão, acabaram com a escravidão e começaram a obrigar outros países, inclusive o Brasil, a acabar com a escravidão. Isso é influência cristã no mundo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que homens de Deus fazem. Então, a gente precisa entender que talvez a gente olhe para o passado e fale, nossa, mas como? Era daquele jeito, irmão. E foi assim para a maior parte da população, para a maior parte dos nossos irmãos. Eles foram servos, muitos deles foram escravos. A igreja é tão interessante que ela trouxe situações novas, né? Porque tinham poucos ricos. Mas você consegue imaginar que numa igreja em que a maior parte das pessoas eram escravos, que eventualmente, quando um homem rico, alguém que tinha uma condição um pouco melhor se convertesse, existia a possibilidade ali dele congregar num local, porque lá as igrejas eram muito pequenas, em que o seu presbítero, por exemplo, fosse o seu escravo? Olha que interessante. Onde que mais isso poderia acontecer? Um presbítero escravo, um irmão da igreja, respeitando ele ali como o seu senhor. Só a igreja poderia propiciar esse tipo de situação. Era uma situação muito nova, é uma revolução efetiva do Senhor na humanidade, quando ele vem trazendo Cristo a nós. Então, tendo essa base aqui, a gente precisa, e vamos voltar para o texto, e vocês precisam entender. Quando ele fala servo, lá no verso 18, ele está falando de escravos. É isso, eles eram escravos. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então o texto começa com uma ordem, um comando bem expresso. Sejam submissos. Algumas versões vão colocar, sejam obedientes. Coloque-se debaixo da obediência e das ordens do seu Senhor. E aí o Senhor é o seu, naquele contexto, seu proprietário. Basicamente seria isso. Aqui a gente está lembrando do quê? De um princípio de autoridade. A gente já falou bastante disso quando nós falamos a submissão ao Estado. É um princípio de autoridade. Eu obedeço não porque ele é meu patrão, necessariamente. Eu obedeço porque eu amo ao Senhor e eu obedeço ao Senhor. Logo, eu obedeço às autoridades que ele constitui, sejam elas quais forem. E aqui o ponto é, independentemente se ele é bom ou ruim. Eu obedeço o Estado só quando eu gosto do governante? Não, você tem que obedecer o Estado sempre. Você só desobedece quando ele te obriga a fazer algo que é contrário à sua fé. Claramente contrário, né? Não quando você acha que aquilo lá não está legal. É quando é claramente contrário. Olha como o texto prossegue. Não somente se for bom e cordato, se for bom, bonzinho, educado e pedir com respeito, que seria o ideal, mas também ao perverso. Você deve obediência também ao patrão perverso. Por quê? Porque nós obedecemos não de acordo com as circunstâncias. Nós obedecemos de acordo com aquele que nos chamou para obedecer às autoridades, que é o nosso Senhor. Isso está no verso 19, ali no finalzinho. Veja ali. Sabe por que a gente obedece? A gente obedece por motivo de consciência para com Deus. Mesmo princípio da obediência ao Estado. Não é medo de punição que me faz obedecer. Não é busca por promoção. Não é querendo ganhar mais salário. O Noite falou isso. Não é por isso que a gente obedece. Nós obedecemos por causa do Senhor. Nós obedecemos quando ninguém está vendo. Nós obedecemos e servindo e sendo o melhor empregado possível o tempo todo, porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Deus o tempo todo da minha vida. Fazendo o que eu estiver fazendo. Aqui eu estou falando hoje de ser empregado, sim.
Mas aqui se aplica a você sendo cidadão, a você sendo pai, a você sendo mãe, a você sendo marido, a você sendo esposa, a você sendo um membro de uma igreja. Em todas as situações, você deve lembrar que você obedece, você serve, você trabalha para a honra e glória de Deus e não por causa de homens. E aí, quando você pensa nisso, é o tempo todo. É o tempo todo. Porque o seu dever de consciência é para com o Senhor. Lembra de Romanos 13, verso 5? Eu vou ler de novo aqui, para a gente lembrar. A gente já falou desse texto. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Se você não mata o seu vizinho porque você tem medo da cadeia, vocês acham que isso agrada ao Senhor? Ah, se tirassem a pena para homicídio, eu mataria ele. Mas como tem uma pena, eu não quero ficar preso, eu não vou matá-lo. Você acha que isso agrada a Deus? Então a gente fala que um caso extremo. Mas é quando a gente traz para uma situação mais normal, se você obedece o seu patrão, se você faz o seu trabalho de maneira adequada, porque você tem medo de levar uma bronca, simplesmente, e a hora que ele não estiver olhando, você vai fazer coisa errada, então você não está fazendo isso da maneira que agrada ao Senhor, de forma nenhuma. Está fazendo para você mesmo, né? De certa forma, é para você mesmo. Mais uma vez aqui, aquele princípio que a gente falou lá no capítulo 2, no início. Nós somos exortados a manter uma conduta exemplar. Para quê? Fazer calar a boca do ímpio. Porque o ímpio, o que ele deseja fazer? Ele deseja te atacar, ele deseja te agredir, ele deseja achar qualquer situaçãozinha que ele possa alegar a seu respeito para te fazer sofrer. É isso que o ímpio quer fazer. E é isso que aqueles ímpios estavam fazendo ali. E muitos dos cristãos estavam ficando chateados, tristes, magoados, irritados e estavam começando a jogar tudo para o alto. Pedro vai dizer o quê? Lá no verso 11. A gente já leu, 2,12, perdão. Ele vai dizer o quê? Para a gente lembrar. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra vocês, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Eles querem falar mal de vocês? Não deem motivos para isso. Sejam o mais parecidos com Cristo possível na vida de vocês. Para que, quando eles forem falar mal, eles não tenham o que falar. Ah, ele é um empregado assim, assim, assado. Aí você vai falar, não, ele não é. Ele é um bom empregado. Não. Amigo, ó, tudo que você está falando, essa pessoa não é desse jeito. Eu trabalho com ele, eu vejo. Ele não é assim. Ah, eu não gosto dele mesmo. Porque ele é crente. Que fique bem claro o porquê disso. Que a gente não dê motivos para isso. Mas que o motivo seja bem claro. Eles te detestam pelo quê? Por aquele que você crê. Pelo seu Senhor, por Cristo. Então, para que fique bem claro, não dê motivos para isso. É isso que o texto diz. E o texto prossegue trazendo esse mesmo princípio. Veja o verso 19 e 20, a gente vai ler completo agora. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. É um texto difícil para a gente entender, mas a gente tem que tentar entender que a Bíblia toda é a palavra de Deus e a gente precisa olhar e compreender claramente o que está dizendo aqui. Entenda, o que é grato a Deus não é o pecado do patrão. Isso é grato a Deus. O que é grato a Deus não é o pecado do patrão. Todo pecado vai ser punido, vai ser julgado pelo Senhor. Tem que ficar claro isso. O que é grato a Deus, o que ele está dizendo aí? O que é glória para Deus? O que é glória para Deus, o que é grato para Deus é a situação de obediência daquele servo que está passando por uma situação de perseguição injusta, não pode fazer nada, ele não pode sair dali, mas ele permanece servindo ao Senhor com fidelidade, apesar de ter um mau patrão. Isso glorifica a Deus. Eu estou sendo punido injustamente, mas por amor ao meu Senhor, eu continuo servindo a Ele. Isso glorifica a Deus. A situação do patrão, isso não glorifica a Deus. A situação do patrão vai ser glorificado, sim, quando esse patrão for devidamente punido pelo Senhor pela atitude dele. Mas o que glorifica o Senhor nessa situação toda é um filho dele sofrendo, ainda que injustamente, mas mantendo firme o seu testemunho de fé, por amor ao Senhor, por amor capacitado por Jesus Cristo.
isso glorifica a Deus, é isso que o texto está dizendo. Agora, e o cristão que é punido? Porque é um mau empregado. Acontece isso? No nosso contexto hoje não vai acontecer um esbofeteamento aqui, como acontecia naquele contexto de escravidão. Mas hoje nós temos cristãos que são advertidos, que são suspensos, que são mandados embora por justa causa. E aí, se ele chega aqui para pedir aconselhamento e fala, fui mandado embora, eu fui perseguido por causa da minha fé. Sério, perseguição por causa de fé? E só para constar, a legislação não permite perseguição por causa de fé aqui no Brasil. Se isso acontecer, você pode até buscar ajuda em relação a isso. Mas digamos, eu fui perseguido por conta da minha fé, porque eu sou evangélico. Eu falei, mas o que aconteceu? Então, eu precisava entrar às 8 da manhã todo dia. Mas eu acordo umas 7h30. E aí você sabe que eu tenho que ler a Bíblia antes de sair de casa e orar, né? Aí eu vou tomar um café, eu tomo um banho, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu leio lá uns 20 minutos, eu fico orando, e eu chego no serviço todo dia 9h30, um pouquinho atrasado, e eu fui demitido por causa da minha fé. Bom, você não foi demitido por sua fé. Você foi mandado embora por justa causa porque você é uma pessoa preguiçosa, porque você é uma pessoa irresponsável, né? A gente gosta de colocar justificativas cristãs bonitas, né? Lá, eu fui perseguido. Você não foi perseguido por causa da sua fé. Todo dia eu brigava com 6 ou 7 colegas meus de serviço, eu brigava com o cliente por causa da minha fé. Olha, não é o seu lugar ali ficar brigando e discutindo e saindo no tapa por causa da sua fé. Você não foi demitido por causa da sua fé. Você foi demitido porque você é uma pessoa violenta, irada, injusta. Você consegue entender isso? Quando uma pessoa é punida como consequência do seu pecado, isso não é grato a Deus. Ela simplesmente está recebendo ali a punição natural e esperada pelo seu pecado. Ali não um castigo de Deus necessariamente, mas simplesmente uma consequência natural. É uma consequência, é princípio de semeadura e colheita. Você vai ser um mau empregado, você vai ser punido por isso. Isso agrada a Deus? Não, isso não agrada a Deus. Isso é mau testemunho seu no mundo. Então, não misture as coisas. Agora, voltando para o texto. Eu pergunto e eu quero que você responda na sua mente, bem sinceramente. Talvez muitos de vocês aqui já passaram por situações de trabalho em que vocês foram humilhados, foram atacados, muitas vezes de maneira injusta, e o texto chama vocês a se manterem firmes, obedientes, alegres, fiéis, por amor ao Senhor. Responda na sua mente, você consegue fazer isso tranquilamente? Isso é fácil para você fazer? Irmãos, para nós, para o meu Danilo aqui, homem natural, eu não consigo. Eu fico com raiva, eu fico nervoso, eu falo mal, eu faço maledicência, eu reclamo, eu quero ir embora, eu quero que a pessoa bata o carro, se possível, vá embora. Eu quero, porque a minha situação normal, eu quero sair dessa situação ruim que eu estou. Esse é o natural do homem. Eu preciso ser tratado em relação a isso, e o Senhor trata, tá? Então fique tranquilo, se eu trabalhei para algum de vocês, não desejei a morte de ninguém, mas assim, às vezes vem vontade mesmo, né? E você fica nervoso e você fica irritado, porque isso é o nosso natural. Eu falei no começo, é normal para nós nos submetermos a qualquer autoridade? É normal? Não é. Não por causa do Senhor e do jeito que nós fomos feitos lá no Éden. Por causa de quem nós somos hoje, por causa da queda, por causa do pecado. E veja como isso é fácil de entender. Você já teve na sua vida boas autoridades sobre você? Seu pai e sua mãe. Vamos pensar aqui pessoas que tiveram bons pais e boas mães. Eram boas autoridades? Você amava seu pai e sua mãe? Você obedecia a eles o tempo todo? Não. Bons professores. Quem aqui já teve ótimos professores que você gostava e tudo mais? Você obedecia? Não. Você tinha problema em se submeter a boas autoridades, autoridades que você amava. Imagina como que você vai se submeter a autoridades que você detesta, que você não gosta e que te maltratam ainda. Isso é natural para o ser humano? De forma nenhuma. A gente não consegue lidar isso normalmente. O homem natural não consegue. E aí a pergunta, agora o último ponto que eu quero tratar com vocês é como que a gente vai lidar então com essa injustiça, se naturalmente a gente não vai conseguir? Como eu disse, isso aqui se aplica, irmãos, para todas as situações em que você está debaixo de submissão. Mulheres em relação aos seus esposos, esposos em relação aos seus trabalhadores, aqui vocês em relação ao presbitério da igreja, em todas essas situações. Como que a gente lida quando a gente se depara com situações de injustiça?
Questionamento, como eu disse, é natural, porque nós somos rebeldes por natureza. E aqui a gente tem um lembrete maravilhoso de Pedro. Porquanto, para isso, essa situação que ele falou, perseguição, patrão perverso, e você não fez nada de errado. Injustiça mesmo. Acho que Deus me esqueceu aqui. Eu estou aqui meio perdido, ele deve ter piscado ali. A gente sabe que o nosso Senhor não cochila. O que o texto diz? Foi para isso mesmo que vocês foram chamados. Deus te colocou exatamente naquele lugar em que hoje você está passando por aquela tribulação. Mas não foi um... Não, Ele colocou. Mas é assim, e a responsabilidade de quem faz isso? Vai ter responsabilidade, vai ser punido. Mas Deus não estava dormindo quando permitiu que você estivesse naquela situação. Isso nos lembra de um caráter soberano de Deus. A gente tem que lembrar disso. Nós não estamos ali à toa ou por acaso. Foi o Senhor que nos colocou ali. E aí, pela graça de Deus, isso aqui não ajuda muito às vezes. Você lembra, Deus é soberano, Ele sabe por que você está ali. E a gente sabe disso. Mas tá, e o que eu faço então? Eu ainda estou sofrendo. O texto ele vai prosseguir mostrando e indicando para nós a única forma pela qual nós vamos conseguir efetivamente viver uma vida de submissão, mesmo quando as autoridades que estarão sobre nós são autoridades ruins, mas perversas. Sabe como? A gente vai prosseguir ali no texto. Ele vai fazer uma referência, e depois, se você quiser, você vai lá e lê, aquele que é chamado de o servo sofredor. Você já viu Isaías capítulo 53? Talvez seja um dos capítulos mais famosos, mais conhecidos do Antigo Testamento. Pedro, quando ele está tratando com aqueles irmãos, numa situação muito pior do que a nossa, porque hoje eu posso pedir as contas e sair. Eles não podiam. Numa situação muito mais difícil que a nossa, eles eram servos, eles estavam sofrendo, eles estavam debaixo de homens opressores, muitas vezes, eles não tinham o que fazer, eles estavam sofrendo, e Pedro ele vai apontar para quem? Houve um, e ele existe, e ele está no céu, e ele é o Senhor de vocês, que foi o servo sofredor, que sofreu totalmente, muito mais do que vocês, sofreu totalmente por conta da iniquidade não dele, mas a de vocês, debaixo, sim, de toda a perversidade do mundo. E o que ele fez? Ele suportou. Olha só como ele prossegue, citando ali Isaías 53. Para isso que vocês foram chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Você está sofrendo? Sim, mas você está sofrendo por você mesmo. Mas Cristo sofreu no seu lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quem é o seu modelo na hora da perseguição? Quando você, como servo, está sofrendo debaixo de perseguição? Jesus Cristo, que já trilhou esse caminho e já venceu esse caminho. Ele é o seu exemplo, ele é o meu exemplo. O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Porque ele, quando foi ultrajado, xingado, humilhado, cuspido, ele não revidou com ultraje. É bem possível que o servo, quando ele era ultrajado, ele tivesse desejo real de revidar. Mas ele não podia. O que ele podia fazer? Dar um soco para trás, alguma coisa assim? Ele ia apanhar mais. O Senhor Jesus, ele podia revidar? Ele podia. Ele podia fazer muitas coisas horríveis com aquelas pessoas que estavam atacando ele naquele momento ali na cruz. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque naquela hora ele estava sofrendo em favor e no lugar de todo aquele que um dia viria a crer nele. Que no caso, eu espero que sejam vocês e a mim, se você creu no Evangelho. Ele estava morrendo, ele estava sofrendo por nossa causa, no nosso lugar. Para isso você precisa crer no Evangelho. Você crê que ele morreu no seu lugar? Ou você acha que você vai para o céu porque você é bonzinho? Você não é. Mas ele morreu no seu lugar, caso você creia nisso. Se você crê, e não precisa fazer mais nada. Basta que você se arrependa e creia. E naturalmente o Senhor vai mudar a sua vida. Sua vida vai mudar totalmente. Mas é crer no Senhor e confiar na obra dele na cruz. Ele fez isso no nosso lugar. Ele é o meu modelo. Ele é meu exemplo. Ele já passou por isso.
Não existe nenhum tipo de perseguição, meu irmão, que você possa sofrer no seu emprego ou em qualquer lugar da sua vida que Cristo não tenha passado de maneira muito maior. Mas o que é maravilhoso é que Cristo não é simplesmente exemplo. Exemplos são difíceis de seguir. Às vezes a gente tem, quando a gente é pequeno, a gente sempre tem aquele primo, assim, que a mãe fala, seu primo, quando tinha a sua idade, ele já lia, ele já estava na faculdade, você aí com 12 anos... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? A gente sempre tem esses exemplos assim, distantes, né? E Jesus, de fato, é um exemplo que para nós, como que eu vou segui-lo? Mas ele sabe da nossa dificuldade, da nossa incapacidade. É por isso que quando nós cremos nele, nós somos incluídos no corpo dele lá na cruz. Nós estamos nele. E ele está em nós, o Espírito Santo dele habita em nós. Você não tem força mesmo. Você não tem capacidade nenhuma para fazer nada disso. Mas capacitados pelo próprio Espírito Santo, do próprio Cristo, em Cristo Jesus, olhando para ele, ele não só é seu exemplo, mas ele também é a sua energia, o seu motor, é o seu dínamo, é ele que vai te capacitar a fazer aquilo. Você consegue entender como que a gente vai poder fazer? Quando você estiver em Cristo. E se eu estiver sem comunhão com o Senhor, eu vou conseguir? Não, não vai. Tendo comunhão já é difícil, muitas vezes. Sem comunhão você não vai conseguir, você vai falhar miseravelmente na sua tentativa de tentar obedecer Senhor, Estado, igreja, qualquer coisa que for. Você vai ser mais um dos grandes rebeldes que vai andar por esse mundo como todo mundo é. O texto prossegue, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Nós nos convertemos ao pastor e bispo da vossa alma. Olha, eu entendo, vocês estavam desgarrados, vocês estavam perdidos, mas vejam, vocês não estão mais. Vocês têm um pastor. O bispo é o supervisor, aquele que supervisiona, aquele que cuida. Vocês têm aquele que cuida de vocês. Dá a sensação de que eu estou tão perdido às vezes, mas lembra, o texto falou lá no começo, Deus os colocou naquela situação. E ele termina dizendo, vocês não estão perdidos não, vocês têm pastor. E aqui o pastor não é o pastor da igreja, é o pastor de ovelhas, que cuida das suas ovelhas. É o nosso Senhor, é o pastor. E aquele que cuida e supervisiona. Ele não perde ovelha nenhuma. Quando você acha que você está perdido, ele está no controle, ele sabe onde você está. Como um pai que muitas vezes deixa o filho pequenininho fazer uma coisa diferente, falou, pode ir lá sozinho lá embaixo buscar, lá quem mora em prédio, né, buscar a correspondência. Aí o filho lá de 5, 6 anos vai todo poderoso, fala, olha, meu pai me deixou sozinho, eu estou indo lá. E ele acha que ele está sozinho, né? Mas a gente está atrás, olhando, vai atrás, presta atenção, desce lá embaixo, vê se está. Ele volta e fala, fui e voltei sozinho. Assim, a gente ficou o tempo todo olhando e cuidando. O nosso Senhor é esse pastor, que pastoreia e supervisiona. Entenda, irmãos, eu quero que fique bem claro, tudo isso que a gente está falando é de fato impossível para o homem natural seguir, obedecer e viver. Tá? Nosso coração é orgulhoso, o nosso coração naturalmente ele vai fugir de qualquer tipo de submissão, ele quer ser senhor de si mesmo. O coração humano e o mundo, assista a televisão, veja os filmes, vai ensinar o que para você? Que o submisso é um fraco. O submisso é um idiota. A pessoa que respeita a autoridade é um tolo. Ele vai ser passado para trás. O esperto, o inteligente, o bom é aquele que manda, é aquele que obriga, aquele que determina. É isso que o mundo ensina. É isso, infelizmente, que o nosso coração quer, muitas vezes. A gente quer viver dessa forma, porque nós somos orgulhosos. Essa é a realidade minha como servo. E a realidade do Senhor não é melhor. Ele tem o desejo de dominar, maltratar. Ele tem o desejo de punir se ele quiser. Ele tem o desejo de ter poder de vida e morte sobre as pessoas. Olha que maravilha. Maravilha para um coração pecaminoso. Mas essa é a realidade. Então eu não estou dizendo aqui, dourando pílula, e falando, não, amanhã o seu dia vai estar melhor. Eu creio que não. É bem possível que, em razão disso que vocês estão escutando aqui, essa semana seja uma semana de tentações um pouco maiores e mais difíceis em relação ao dia a dia de vocês. Onde vocês vão ser provados em relação a isso. Eu não sou profeta, tá?
mas eu estou dizendo porque isso é muito comum acontecer. Se você for uma pessoa que obedece ao seu Senhor e que se submete, seja ele qual for, você vai ser zombado. Seus amigos vão zombar, você é muito bonzinho, puxa saco, vão tentar demover você da ideia. E se você estiver olhando para as circunstâncias, para o amigo que fala, para o que o outro pensa, você não vai conseguir servir, você não vai conseguir obedecer nada e nem ninguém. Por que a gente obedece? É por causa da nossa consciência para com Deus, é com o Senhor, seja a área que for da sua vida. Se você acha que você está sendo colocado numa situação muito... eu aqui, uma pessoa da minha estirpe, com a minha capacitação, com a minha criação, ser humilhado por um patrão ou ser ofendido, isso é inaceitável. Você se lembra quem foi agredido e humilhado naquela cruz? Foi o Filho de Deus. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, do Deus vivo, foi humilhado naquela cruz, e ele é o nosso exemplo, não se sinta inferiorizado quando você é humilhado por um patrão. Esse coitado desse patrão, ele não sabe o que ele está fazendo. E que Deus tenha misericórdia dele, e que ele creia no Evangelho e se arrependa, porque ele está mexendo com um dos filhos de Deus. Mas Cristo Jesus já passou por isso. Então, quando você se sentir tristezinho ou chateadozinho porque você foi, mexeram com o meu ego, fiquei chateado. Você se lembre quem que foi cuspido um dia naquela cruz, e xingado, e humilhado, e ofendido, e abusado de tantas e tantas formas. Foi o Filho do Deus vivo. E ele é o nosso exemplo. O nosso exemplo, irmãos, não é Nabucodonosor, não é o faraó, não é Alexandre o Grande. Para muitos cristãos, às vezes, são esses homens. Jeff Bezos, eu quero ser igual a esses caras. O seu exemplo é o servo sofredor. Você está disposto a isso? Vocês já perceberam quantas igrejas que vendem a ideia de que se você entrar aqui, você vai ser o próximo homem mais rico de Londrina? Por quê? Porque as pessoas querem ser essas pessoas. As pessoas estão querendo crer no Evangelho e se tornar o próximo faraó, e não ser semelhantes a Cristo. Isso é triste, perigoso, isso mostra onde está a nossa fé. Veja, isso tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, é uma palavra de consolo. Sabe por quê? Porque a gente está nessa terra por mais algum tempo. Não sei por quantos anos. E vocês vão passar por perseguições, sofrimento, dor, isso vai acontecer. Eu vou passar, todos nós passaremos, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um pastor, um bispo, alguém que cuida do nosso coração, que cuida do nosso corpo dia a dia, mesmo quando você está sendo injustiçado, mesmo quando você está sendo atacado. Você pode estar sozinho na sua empresa, sozinho, você se sente só, você não está só. Você não está só. O Senhor sabe o que está acontecendo ali e Ele vai lidar com essa questão. A justiça está nas mãos dEle, inclusive em relação aos seus patrões e aqui a todas aquelas autoridades que de alguma forma agiram e agem de forma inadequada em relação a vocês. Pais, mães, esposos e esposas, seja ela qual for. O Senhor, Ele há de tratar, Ele há de julgar cada uma delas. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Quero fazer 4 aplicações, agora bem práticas para vocês, e eventualmente, às vezes, alguma dúvida que vocês tiverem, talvez a gente vai poder sanar aqui. Mas alguns pontos bem práticos, tá? O primeiro, eu quero fazer uma aplicação aqui para aqueles dentre vocês que são senhores, patrões, né? A gente não tem mais senhor de escravo, graças a Deus, mas muitos de vocês aqui têm empregados. Pessoas, às vezes você não tem nem empregado no sentido de ter uma empresa, mas você tem pessoas que trabalham para você eventualmente. Pode ser a pessoa que vai na sua casa para limpar, para ajudar a limpar, alguém que presta um serviço para você. Sempre quando você estiver nessa situação, a pergunta é, bem simples, como que você trata as pessoas quando elas prestam serviços para vocês? Um faxineiro que vai lá na sua casa, faxineiro. Ou os seus empregados. Como que você trata? Eu não sei, isso é para você responder. Pergunta, que facilita um pouco, assim, para aclarar um pouco a nossa mente. Você respeita eles? Você é misericordioso? Ou você enxerga aquela pessoa que vai trabalhar para você, mesmo que ela não seja cristã, como uma criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus? Você consegue enxergar isso? Você enxerga dessa forma e trata essa pessoa assim?
Ou essa pessoa é só mais um instrumento para fazer você ganhar mais dinheiro ou para te dar um pouquinho mais de lazer? Como que você enxerga? Qual que é o seu nível de aceitação quando a pessoa falha ou erra, ou quando ela não está bem? Como que é? Pense nisso. Por exemplo, uma pergunta bem simples que vai ajudar você a responder isso. Quanto que você paga para essa pessoa? O salário que você paga para os seus funcionários, ele é justo? Ele é honesto? Ele é correto? Então assim, Danilo, eu não tenho condição de melhorar. Meu irmão, Deus sabe todas as coisas. Se você não pode pagar mais, não tem uma condição, ok, não tem problema, o Senhor sabe disso. Mas se você pode, se aquela pessoa faz jus àquilo, ela merece aquilo, e você não faz simplesmente porque você quer ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, então tome cuidado. É bem possível que você está seguindo um padrão do mundo. Se você está pensando assim, mas todo mundo paga nesse valor, tem quem quer, se sair ele tem 5, 10 querendo fazer, ótimo. O mundo pensa desse jeito mesmo. O mundo pensa assim. O mundo vai sugar até a última gota de sangue, se possível for, de cada um de vocês. Mas que nós façamos isso, tome cuidado. O Senhor, ele é zeloso quanto aos seus que são patrões. Colossenses capítulo 4, verso 1. Eu discordo de você, eu não gostei disso que você falou. Aí eu não posso falar nada. Eu estou tentando ser o mais fiel possível àquilo que está nas Escrituras. Olha o que o texto diz. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm Senhor no céu. Então, assim, quando você estiver tratando o seu servo, sabe, quando você for bem aquele senhor, aquele patrão chato que cobra migalhas ali, detalhes e briga e é desonesto em alguns sentidos, mas briga e tudo mais, lembre-se, está escrito aqui, você tem Senhor no céu, e Ele está vendo o que você está fazendo. Você acha que você é Senhor sobre Ele, mas Ele é Senhor sobre você. Fique atento a isso. Isso aqui é para você ficar bem, com bastante cuidado. Agora uma mensagem para os servos aqui, para todos aqueles que prestam serviço, que são empregados, que trabalham para outras pessoas. Da mesma forma que um dia o patrão vai prestar contas da forma como ele foi patrão, você, servo, também vai prestar conta do jeito que você foi servo, do jeito que você foi empregado. E aí é o texto que o irmão Noede leu, Efésios 6, 5-8. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Veja, olha as duas referências. Patrão, sabe por que você tem que ser um bom patrão? Um bom senhor? Porque tem um senhor lá no céu que está olhando. Empregado, sabe por que você tem que ser um bom empregado? Porque você tem que ser empregado como se fosse a Cristo. No final das contas, onde está a força para fazer tanto um quanto o outro? O Senhor. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Quem já ouviu a expressão temor de homens aqui? Tem muita gente aqui que é ótimo empregado, mas por temor de homens, não para agradar o Senhor. Porque gosta de ser elogiado, porque não gosta de levar bronca. Não ama o Senhor, não. É por causa disso que faz. Não é assim que Deus se agrada. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Independentemente de como for o seu patrão, seja o melhor empregado que você puder ser, porque você faz para o Senhor e não para o patrão. Esse é o ponto. E agora sim, cuide com a sua motivação. Como eu já citei aqui, o texto não dá margem para motivações erradas no exercício disso. Vai ter pessoas aqui, por exemplo, que vão olhar para esse texto e vão falar assim, opa, achei uma justificativa para contar para minha esposa por que eu vou trabalhar 18 horas por dia. É por amor ao Senhor. Mentira. É por amor a si mesmo. Por algum motivo. Ou é por temor de homens, ou é para ficar rico, ganhar dinheiro, é para ser respeitado pela sociedade, para aparecer em coluna social, é para ser o pesquisador mais famoso da faculdade, seja lá qual for. Se a sua motivação não for por temor e amor ao Senhor, essa motivação está errada. O Senhor não se agrada dela. Aqui um termômetro bom é o seguinte: sirva a Deus no seu trabalho da melhor forma possível. E perceba o seguinte: o quanto que ser um bom empregado faz você descumprir outras ordens de Deus.
Se faz você... Não, eu preciso bater uma meta de venda. Mas como eu não estou conseguindo, eu vou fraudar aqui os números. Você não está sendo bom empregado. Eu vou precisar agora deixar meu filho de lado e trabalhar todo dia 20 horas para poder conseguir cumprir a meta que o patrão colocou lá, senão eu não vou receber um prêmio no final do mês. Você está descumprindo princípios bíblicos. Se está fazendo descumprir o princípio bíblico, você não está fazendo por amor ao Senhor. Você está só usando um texto da Bíblia para justificar o teu pecado. Isso é muito feio. Isso é muito errado. Terceiro, e aqui eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso, tá? Tudo isso que eu falei, então, se eu estou hoje numa situação de desespero, terrível, sendo punido aqui, eu vou ter que ficar assim o resto da vida? Não, irmãos. Não necessariamente. Infelizmente, para aqueles nossos irmãos lá do passado, talvez essa fosse a situação. Não era dado a eles a opção de sair de onde eles estavam, mas para nós é. Então, terceira aplicação. Não é errado tentar melhorar de vida. Não é. Tá bom? Não é errado tentar melhorar de vida. Como eu disse, os irmãos que receberam essa carta, eles não tinham essa possibilidade que a gente tem tão fácil. Eu trabalho numa empresa, eu posso pedir para sair a hora que eu quiser. Vou ficar sem emprego? Vou. Mas eu posso procurar outro emprego, eu posso me recolocar no mercado. Aqueles homens não podiam. Então é bem possível que muitos de vocês estejam passando por uma situação profissional difícil. Porque ganha muito pouco, porque você tem um mau patrão, porque você até não é difícil. Você está passando uma situação normal, mas você quer melhorar, você quer ser promovido, estudar mais, fazer um concurso. Não tem problema nenhum, irmão, você pode fazer isso. Biblicamente, a gente tem um princípio na Bíblia que mostra isso para nós. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 21. Lembra que naquela época o escravo não podia por si só resolver não ser mais escravo. Mas olha o que ele fala. Você foi chamado, convertido, sendo escravo? Não se preocupe com isso, mesmo porque você é do Senhor, você vai ser liberto um dia. Mas se você pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Então não é porque você tem que ficar ali. Para um escravo era muito difícil. Pensa o tempo que ele precisava juntar dinheiro para comprar a alforria dele. Em Roma, isso era até um pouco comum. Aqueles escravos preferidos, muitas vezes eles conseguiam ser libertos na hora que o patrão morria, muitas vezes ele deixava em testamento que eles fossem libertos, alguns deles. Mas veja, o princípio está aqui. Se você pode e quer melhorar de vida, vá atrás disso, não tem problema nenhum. Mas isso não pode ser justificativa para você ser um mau empregado hoje. Faça o que você tem que fazer, respeitando, buscando, respeitando os princípios bíblicos também. Não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito. Então, não se esqueça. O Senhor está no controle soberano de tudo. Lembra de Romanos capítulo 8, verso 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, ele vai fazer com que você continue naquele mesmo lugar por muito tempo. Às vezes, ele não vai deixar você passar naquele concurso que você queria tanto. Às vezes, ele não vai deixar você conseguir aquela promoção que você queria tanto, aquele cargo naquela empresa. E se isso acontecer, glória a Deus também. Ele sabe o que ele está fazendo. E o último, para ficar bem claro também, não existe trabalho perfeito. Não existe situação perfeita de trabalho. Todos os nossos relacionamentos são relacionamentos entre pecadores. É assim com a minha esposa, é assim com os meus filhos, é assim com os meus irmãos e vai ser assim no meu trabalho também. Então você nunca vai achar aquele trabalho maravilhoso, que perfeito, que gostoso. Eu vou cantando todo dia para o trabalho. Se não me pagarem, eu vou do mesmo jeito. Não existe esse trabalho. Você pode até ter trabalhos muito legais, bons, que você gosta. Eu gosto do meu trabalho, por exemplo. Mas é trabalho. Eu não decido quando eu vou, quando eu não vou. Eu vou trabalhar todos os dias. Isso faz parte, né? Então, assim, se tem relacionamento ser humano, vai ter problema. Em qualquer trabalho a gente vai ter dificuldade. Lembre-se, isso é efeito da queda. O que estava escrito lá em Gênesis 3,17? Quando Deus estava colocando todas as consequências, ou algumas das consequências da queda. E ele olha para Adão e vai dizer o quê? Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. É por isso que é difícil. É por isso que você tem que receber, senão você não iria. Porque vai ser em fadigas. Sabe até quando? Até o Senhor voltar. Mas agora, eu creio em Cristo. Por que ainda tem fadiga? Tem algumas pessoas que defendem essa linha, né? Mas assim, se agora eu creio no Evangelho, logo eu não preciso, não era para ter mais fadigas. Você lembra qual que foi a consequência para a mulher? Em dores terá os seus filhos, né? Então, assim, as mulheres ainda sentem dores quando têm filho? Então a gente vê que as consequências continuam.
O que pode acontecer se você for um cristão é que você pode passar por essas fadigas de maneira muito mais tranquila, olhando para o Senhor, confiando e descansando nele. Mas as fadigas continuam, tá bom? É por isso que você tem que continuar trabalhando, mesmo sendo difícil. Você vive descontente em todos os seus trabalhos? Sempre reclamando? Pulando de emprego em emprego? Aqui não tá bom, aqui não tá bom, ali não tá bom, aqui não tá. Nada serve para você? Tudo é ruim? Então é a hora de você sentar, colocar o joelho no chão, se você é cristão, e falar, Senhor, qual é o meu problema? Porque isso é um problema, isso não é normal, tá bom? Isso não é normal. Uma pessoa que fica trocando toda hora e nada presta para ela. Geralmente pessoas assim, não é só o trabalho que não presta. Geralmente também é assim com relacionamentos, com igreja. Pessoas que nada presta, só ela é boa. Tudo é ruim. E ela sempre quer ficar trocando. Aí você tem que descobrir qual que é a sua motivação, o porquê de você ser assim. Será que você é uma pessoa descontente? E aí você precisa lidar com contentamento. Contentamento. Pessoa descontente, nada tá bom. Será que você é uma pessoa, o irmão Neide confessou aqui, falou, que lutou muito com a questão de insubmissão, foi uma das palavras que eu pus. Eu não aceito ordem de ninguém. Isso é um comportamento pecaminoso que precisa ser tratado. Será que às vezes, e tem muita gente que é assim, você não é preguiçoso? Preguiçoso, eu não gosto de trabalhar. Não gosto, tá? Eu trabalho um pouco, 4, 5, 6 meses, aí eu canso. Aí acho que eu já juntei um dinheirinho, paguei, agora eu vou parar, vou começar de novo. Isso é preguiça, pecado também. Você é uma pessoa que não tem profissionalismo, então você é um mau empregado, você é mandado embora toda hora. Ou você é tudo isso, pode acontecer também, né? Veja, tudo isso que eu falei são pecados e precisam ser tratados à luz do Senhor. Pare de ficar colocando a culpa, eles, ninguém me aceita, ninguém me entende, ninguém me... Não, o Senhor sabe. E você sabe também. É só se colocar diante de Deus, clamar a Ele, pedir para que Ele te mostre onde que está o seu engano, o seu erro, o seu pecado, e se arrependa. Porque trabalhar, irmãos, é uma bênção para nós. Mesmo tendo sido amaldiçoado, lá atrás, aquela maldição não quer dizer que o trabalho é amaldiçoado, o trabalho é bom, é o Senhor que nos dá o trabalho. O trabalho, Ele nos ajuda a viver, ter uma boa ética de trabalho, é grato a Deus. A gente acabou de ler sobre isso. O que é amaldiçoado são as dores que surgem do trabalho. O irmão Sandro não está aqui hoje, a gente comentando. O irmão Sandro é azulejista, irmão lá de Cambé. Ele comentando a dor que ele sente porque ele tem que ficar agachado o tempo todo. Mesmo sendo até não sendo uma pessoa idosa, ele já sente muitas dores. Esse, de fato, é o tipo de fadiga que vem com o trabalho. Quanto a isso, enquanto estivermos nesse mundo, não tem o que fazer. Mas a gente pode mesmo assim servir com alegria, zelo e temor, e essa é a vontade do Senhor para nós.